Amorecos, amorecos, tudo bom, tudo certinho, tudo na paz. Pessoal, esse conteúdo que a gente vai trabalhar é uma questãozinha sobre sistema respiratório, tá certo? Vamos ver aí quais são as principais nuances, os principais aspectos relacionados. Coloquei algumas fotos para que vocês possam exatamente entender essa dinâmica que ocorre no sistema respiratório. Beleza? Tranquilo? Então, é uma questão da URCA, eu não sei o ano, deixei para vocês, assim está no meu banco de dados, mas ele dá uma pequena introdução e pede a você basicamente um conceito no que se diz respeito a esse aporte de oxigênio e as concentrações de gás carbônico que entram, que saem do teu corpo, o oxigênio também, tá certo? Então, vamos à questão, vamos ver o que ela nos mostra. Tranquilo? Vê lá. Nos alvéolos pulmonares, o sangue elimina. Gente, é importante que você tenha em mente não só o que ele elimina, o que ele absorve, mas também no que se diz respeito aos processos de inspiração e expiração, que na realidade garantem a ventilação e com isso a entrada desse oxigênio para a tua corrente sanguínea, né? Então, dá uma olhadinha aqui, eu coloquei para vocês aqui embaixo nessa estruturazinha que parece um cachinho de uva, né? Você encontra aqui os alvéolos pulmonares. Perceba que os alvéolos eles estão no finalzinho, é a última estrutura relacionada ao trato respiratório. Por que, cabeça? Um fato importantíssimo vai ocorrer aí. É exatamente as trocas gasosas, tá certo? Perceba o seguinte, quando você fala no monóxido de carbono, você tem uma substância muito tóxica, você tem uma substância que tem uma afinidade enorme pelo complexo formado pela hemoglobina, pela hemácia e pelos átomos de ferro. Segundo Guyton, que é um livro de fisiologia médica, ele diz o seguinte no seu tratado, que o monóxido de carbono ele tem uma afinidade 200 vezes maior do que o gás oxigênio e do que o gás carbônico, tá certo? Isso implica em que, cabeça? Ou seja, você vai encontrar uma substância altamente tóxica. Não existe a necessidade de você ver o indivíduo com cigarro na mão para saber que ele é fumante, não é isso? Perceba que o indivíduo ele já exala aquele odor em virtude do monóxido de carbono, que é muito forte. E quando ele se agrega à hemácia, quando ele se agrega à hemoglobina, praticamente ele não se desgarra mais, ele só vai ser metabolizado no fígado quando as hemácias elas morrem, né? Você tem aí na realidade a hemácia, o tempo de vida dela em torno de 120 dias, então elas morrem no fígado. Você tem o metabolismo dessa hemácia, é transformado em bile e armazenado na vesícula biliar. Uma coisa impressionante isso, né? Em compensação, você tem uma instabilidade que é proferida pelo gás carbônico e pelo gás oxigênio. Essa instabilidade é o que garante o nosso processo cardiorrespiratório, tá certo? Cabeça, por quê? Imagina aqui, ó. Presta muita atenção agora. Eu estou inspirando, estou ventilando o meu trato respiratório, né? Ó, estou ventilando, está entrando, está saindo o ar. Com isso, oxigênio e gás carbônico, não é isso? Então, isso aqui gera uma instabilidade. O sangue ele fica um pouco mais ácido nos alvéolos e com isso propicia a hematose, que é exatamente a troca gasosa, tá certo? Então, quando o oxigênio ele entra, ele passa para a corrente sanguínea, você tem aí ele sendo acoplado à hemácia, à hemoglobina. Você tem a formação da oxohemoglobina, né? Então, quando esse gás carbônico ele está chegando, né, ali nos alvéolos, você tem a carbohemoglobina, né? Então,
essa instabilidade é o que promove, que garante o nosso processo cardiorrespiratório. Outra situação que é muito importante é a pressão. Pressão interna menor, o gás entra. Pressão interna maior, ele expulsa esse ar. Entrada de ar, você vai encontrar a absorção do oxigênio. Beleza? Então eu inspiro ar. Eu estou expirando agora ar também, aquele residual que ficou lá no meu trato respiratório, e agora está saindo com concentrações maiores de gás carbônico. Simples, fácil, desse jeito. Aí com isso ele coloca algumas proposições para a gente. Ó, letra A, você tem o monóxido de carbono e absorve o oxigênio. Não, o monóxido de carbono a gente já viu que ele é um gás tóxico e que na realidade ele não entra nessa dinâmica, né, dos gases em relação ao nosso corpo. Se ele entra, ele vai ficar até a morte da hemácia, isso aí é fato. Letra B, dióxido de carbono e nitrogênio, e absorve oxigênio. Não, nitrogênio ele já está aí na tua corrente sanguínea, você encontra o oxigênio exógeno, o nitrogênio que está no ambiente, então ele age de dentro para fora e fora para dentro, garantindo exatamente essa nossa estabilidade. Letra C. O sangue elimina o oxigênio e absorve dióxido de carbono? Não. Né? Letra D. Dióxido de carbono e absorve o oxigênio? Agora chegou bonitinho. Né? Então, observe que a tendência a eliminar esse gás carbônico oriundo do metabolismo celular, que não deixa de ser também uma excreção, que está eliminando o gás carbônico, e está absorvendo o gás oxigênio, viabilizando exatamente o processo de respiração celular, onde você tem a glicólise, a cadeia transportadora de elétrons, o ciclo de Krebs, não é isso? Então, depois daí você tem a liberação desse gás carbônico, né? E por último, o sangue elimina monóxido de carbono e absorve hidrogênio. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Então isso aí está erradíssimo, beleza? A alternativa que satisfaz muito para a gente aí em relação a essa questão é a letra D, dióxido de carbono e absorve o oxigênio, beleza? Tranquilo? Então, um grande beijo, gente. Um abraço, fica com Deus, tudo de bom.